Oi minhas lindas e seus lindos, chuchus da minha vida, o vídeo de hoje é um porta-saquinho higiênico. Já tem vídeo de um aqui no canal, mas esse ele é confeccionado de uma forma diferente, tá? Sobre o molde, eu vou deixar o molde gratuito tanto no grupo do Face como lá no nosso site também. Todos os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. A peça é essa daqui, tá? Ela tem essa aba, fechamento em botão, e ela tem esse zíper e aqui dentro a gente põe o nosso saquinho higiênico. Fechando o zíper, ele puxa por aqui, tá? E tem também essa alcinha que a gente pode pendurar em qualquer lugar. E agora, fiquem com o vídeo passo a passo. E para fazer essa peça, nós vamos precisar de um zíper, um cursor, aqui é a base. Ela vai ser 2 vezes no tecido, 2 vezes no forro e 2 vezes na manta, tá? Eu já tenho aqui 2 vezes no forro, 2 vezes no tecido e 2 vezes na manta. Essa aqui é a nossa abinha, tá? Ela é 1 vez no tecido, 1 vez no forro e 1 vez na manta, mas eu vou fazer aqui a mesma cor no tecido principal e no forro. E uma parte desse daqui no tecido para fazer a alcinha. E vou iniciar aqui pela nossa abinha. A gente coloca manta, é o nosso tecido do lado direito para cima e o nosso forro com o lado direito para baixo, tá? Então assim, ó, o tecido e o forro tá com o lado direito e a manta aqui embaixo. Vou colocar um alfinete para segurar isso aqui. E aqui a gente vem com a nossa abinha e vou marcar com a nossa caneta. Vou passar por aqui, assim. E aqui eu levo lá na máquina, passo uma costura na peça inteira e aqui embaixo eu deixo um espacinho para estar desvirando posteriormente. Aqui a gente vai fazer como? A gente vai pegar, o nosso tecido principal e a manta, tá? Eu vou colocar ele sobre a manta assim e passar o ferro, porque eu tenho que fixar essa manta nesse tecido. Faço isso nas 2 laterais. Eu já fixei, tá? O tecido na manta, só passei o ferro mesmo. Eu venho aqui com a nossa base, lembrando que a parte que for menor é onde vai o zíper, tá? Então eu posiciono aqui e eu marco as 2 peças para levar na máquina, tá? Aqui eu já passei toda a marcação da nossa base, eu levo lá na máquina e eu passo uma costura exatamente em cima do risco, tá? Passo na peça inteira, faço mesmo nessa lateral. E aqui o forro eu só faço o desenho da base e eu venho com a minha tesoura e faço o corte da peça, tá? Faço isso nas 2 laterais do forro também. Fiz o corte, aqui nos forros já tá tudo certinho. Esse aqui eu levo lá na máquina e passo uma costura na peça inteira. Faço a mesma coisa nesse aqui. Lembrando que esse tem que deixar um espacinho aberto para desvirar posteriormente. E aqui, que é a nossa alcinha, a gente vai fazer um estilo de um viés. Então você marca o meio, esse você dobra aqui, marca, esse você dobra aqui, marca, você vira aqui os 2 e aqui você já tem a sua alcinha, tá? Lembrando que em um dos lados eu sugiro que você vire pra dentro pra fazer esse acabamento, ó. E vire assim, certo? E aqui a gente passa uma costura nessa lateral e uma nessa lateral. Só ir lá pra máquina agora. Agora eu vou limpando todo o trabalho, tá? Então eu vou retirar o excesso de linha das peças que já foram costuradas. Desse daqui eu vou cortar bem rente aqui a nossa costura, tá? Eu faço isso nessa peça, nessa e nessa daqui também. Aqui eu já passei uma costura na peça, eu já tirei o excesso de tecido. Fiz a mesma coisa aqui. Aqui a gente abre nesse meio e vai desvirando essa peça, tá? Lembrando que se o buraco ficar pequeno demais, você não vai conseguir desvirar, porque é manta, e manta, ela é bem volumosa. A gente vem com a chave de fenda aqui acertando tudo, a parte dos cantinhos da curva, certo? E aqui eu passo o ferro nessa peça, tá? Porque ela fica bem certinha. Aqui a gente vai sempre se lembrar que tem um lado que é maior e um lado que é menor, ó. Se você posicionar aqui, você vê que esse lado ele é mais alto e esse aqui ele é um pouquinho mais baixo, certo? Sempre no lado menor é onde vai o zíper, tá? Então, ó, é assim. Mesma coisa com o forro, pega o lado menor e posiciona ele para cima, tá? Aqui você pega, a peça principal, pega o lado direito do zíper, tá? Que é esse lado aqui que tem esses dentinhos e posiciona aqui, ó. Assim, passa uma costura e vem posicionando o forro assim. Faz um sanduichinho aqui. E eu não tenho paciência de ir lá, passar uma costura, depois pôr o forro e passar outra costura. Então eu já pego todo mundo aqui, ó, ponho bem certinho
E aqui eu passo uma costura reta, tá? Aqui você não esquece de mudar o seu calcador, tá? E usar o de zíper. Mas como eu vou fazer aqui um pouquinho mais rápido, eu só vou jogar essa minha agulha para o lado esquerdo. E vou passar aqui pra ficar mais perto do zíper, tá? Fiz aqui a primeira costura. Eu volto a minha agulha para a parte central. E aqui eu vou abrir assim, ó. Assim. Certo? Eu ponho lá pra baixo esse tecido e o forro. E eu ponho ele bem certinho aqui, porque aqui eu vou passar uma pequena costurinha de pesponto. Então, eu vou jogar todo mundo lá pra baixo e venho aqui fazendo meu pesponto. Fica assim, ó, aqui embaixo o tecido e aqui atrás o forro. Aqui eu vou pegar o zíper e vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz nessa lateral, eu faço aqui em cima. Então, eu pego o lado direito do zíper e aqui eu vejo o lado maior e o lado menor, pego o lado menor e posiciono esse lado direito do tecido com esse lado direito do zíper, tá? Posiciono aqui. Feito isso, eu viro e venho posicionando o meu forro. Não esquece de verificar sempre o ladinho que é o lado menor, tá? Que é o lado do zíper. Eu posiciono aqui o meu forro e o outro aqui. E aqui eu jogo a minha agulha para o lado esquerdo novamente e passo uma costura reta aqui, fixando esse sanduichinho. Fiz isso, eu abro novamente, tá? Ó, aqui eu jogo todo mundo lá pra baixo, o tecido principal, o forro. E vou passar um pesponto. Faço a mesma coisa que eu fiz aqui. Não esquece de voltar aqui a sua agulha para o lado central. Faço o meu pesponto. Ficando assim, ó, aqui o forro e aqui o lado direito, certo? Agora eu vou limpar todo o meu trabalho, retirando esse excesso de linha. Chegando aqui, a gente vai fixar essa nossa binha aqui. Só que a gente só vai fixar ela nessa parte. Então, o forro você joga lá pra baixo. E a gente vai agora fazer uma pequena marcação pra gente fixá-la bem centralizada aqui. Dessa marcação aqui pra cima, eu meço 2 centímetros. Faço um risquinho. Então, eu sei que eu tenho que posicionar ela exatamente aqui. Eu posiciono a nossa binha. Fazer desse lado. E aqui você tem que ficar bem atento nessa marcação, ó, tá vendo aqui essa distância e essa distância, ela tem que ser a mesma, tá? Ela nem pode ficar muito assim e nem pode ficar muito assim, tá? Então você centraliza bem elas. Se quiser pode utilizar a régua aqui também, mas eu vou fazer aqui mesmo a olho, ó, mais ou menos aqui. Tem que estar centralizadinho, igualzinho. Vou colocar aqui um pouquinho pra cima do risco. Vou segurar com o meu grampinho e esse assim. Passo uma costura de ida. E aqui eu desço uns pontinhos, passo uma costura de volta e aqui eu subo e fecho. E aqui a nossa binha já tá fixa. Eu vou posicionar aqui o meu cursor. Se você quiser vídeo detalhado de como que você insere aqui o seu cursor, lá no Instagram da Daisy já tem um vídeo passo a passo, tá? Só você seguir lá. Mas é super simples, não tem nenhuma dificuldade. Assim. E agora a gente vai fechar essa peça. Pega a nossa binha e a gente levemente dobra ela, porque aqui a gente vai unir, passo a costura aqui, aqui e aqui. E a mesma coisa no forro, tá? Você centraliza bem. E aqui você passa a costura aqui, aqui e aqui também. Porém, aqui você vai deixar um espaço para estar desvirando posteriormente, tá? Feito isso, a gente vai fechar agora todas essas quininhas, tá? Que são as nossas caixinhas de leite. Então, você vai abrir assim. Não esquece de centralizar bem aqui, ó, tá? Essa costura nessa costura. Centraliza bem. Eu ponho um grampinho. Faço o mesmo em todas as laterais, lembrando sempre de centralizar bem a sua costura. Faço a mesma coisa no forro. Aqui eu passo uma costura reta, tá? Nessa, nessa, nessa e nessa. Ó, ficando assim, faço em todas as laterais. Fiz aqui, tá? Ó, essa lateral, essa e essa também. O que eu vou fazer agora? Vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Ó, eu vou abrir minha costura, centralizar bem no meio do zíper. Esse aqui também, vou abrir minha costura, centralizar bem no meio do zíper, tá? Mas aqui eu vou inserir a nossa alça. Eu vou inserir ela toda lá pra dentro, vou deixar uma parte aqui saindo, assim, ó. E vou fazer a mesma coisa. Centralizo aqui, bem no meio do zíper. Centralizo o forro aqui assim também. Eu vou prender com grampo
Aqui a gente passa uma costura reta, tá? E o que sobrar aqui a gente corta. E a outra lateral eu faço a mesma coisa. Ficando assim, faço mesmo na outra lateral. E o que sobrou de excesso eu corto. Aqui eu vou abrir o zíper que está aqui dentro. E eu vou agora desvirar essa peça, tá? Você vai desvirando com calma, para não arrebentar todas as suas costuras. E aqui, ainda dentro do forro, a gente usa a chave de fenda para acertar todos os cantinhos aqui. Ficando assim, e a gente puxa o forro para cá e fecha esse buraquinho. Tanto pode ser fechado à mão ou na máquina. Eu vou fechar aqui na máquina mesmo. Sugiro que vocês usem a linha da mesma cor do tecido. Você retira o excesso de linha. Ele vai ficar assim, só você colocar aqui pra dentro. E aqui a gente vai agora para a aplicação do botão e do ilhós. Chegando aqui, vamos colocar agora o nosso botãozinho, né? Então a gente vai usar aqui a mesma modelagem e fazer a marcação para saber exatamente onde que vai o furo. Aqui, ó. E aqui a gente já sabe que vai um furinho, certo? Eu uso o meu agulhão para furar, assim. Já posiciono aqui essa parte e venho com a outra parte do meu botão. Esse aqui, gente, é o botão Ritas número 12, tá? Ficou um. E aqui eu desço e marco mais ou menos onde que ele vai fechar aqui. Sei que ele fecha aqui. Marquei. E antes de furar aqui, eu vou usar esse mesmo pra poder furar essa nossa pontinha aqui, tá? Porque esse aqui ele vai fechar aqui, ó. Só pra não ficar, no caso, naquela coisa de troca-troca, já vou colocar aqui mais um. Assim. Posiciono aqui. E aperto bem. E agora eu vou mudar a minha matriz para a parte de baixo do botão. Posiciono assim. Aqui eu abro e acerto a peça e o forro, tá? Porque aqui eu tenho que fazer o furo certinho. Furei. Venho com esse aqui por dentro e esse por fora. Assim. Certinho aqui. Ficando assim. E aqui eu faço a mesma coisa nesse. Faço o furo. Posiciono aqui o meu botão, vai fechar assim, aperto ele aqui. E aqui eu fecho ele, pode ser na guia, pode ser na coleira, pode ser na sua calça, tá? Onde você quiser. Ficando assim. E o ilhós eu vou posicionar ele aqui. Eu abro aqui. Se quiser, você pode pegar a sua régua, centralizar, tá? Mas eu vou fazer aqui a olho mesmo. Não vai dar pra enxergar porque tá em cima da orelhinha. Mas vai ser aqui, assim, faço o furo, venho com a minha tesoura para poder deixar esse furo um pouquinho maior. Deixa eu vir com esse abridor de casa primeiro, só pra gente conseguir abrir mais para poder entrar a nossa tesoura. Aqui já dá. Vou fazendo uns piques, posiciono aqui o meu ilhós. Deixa eu ver se ele já entra. Já. Eu vou trocar aqui a minha matriz. Ó, aqui eu já posicionei, certo? A minha matriz. Vou posicionar aqui dentro o meu ilhós. Esse aqui por aqui. E vou fechar. E ele ficou assim. E aqui a nossa peça já está pronta. Só você pegar aqui o seu saquinho. Você passa ele aqui por dentro. E aqui ele já está pronto. Se você gostou, não esquece de deixar um like aqui pra gente. Se não é inscrito, se inscreve no canal e ativa as notificações para o YouTube te avisar sempre que postarmos um vídeo novo. Um super beijo e até o próximo vídeo!